Você sabia que de todas as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus após a ressurreição, a única que não compareceu foi justamente aquela que nós mais esperávamos que aparecesse? Fica comigo e daqui a pouco você vai saber quem é esta pessoa que faltou ao sepulcro depois da ressurreição. Todas as mulheres que vieram da Galileia se apareceram ali no sepulcro, menos esta mulher. Eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E hoje, trazendo esta curiosidade que talvez para muitos de vocês não seja uma curiosidade assim, mas mesmo assim aceitamos o desafio de trazer esta curiosidade. Se você já está inscrito neste canal, eu peço por gentileza que você possa compartilhar este vídeo, deixar o seu like e também deixar o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, é uma ótima oportunidade para você se inscrever e também compartilhar, deixar o seu like e também o seu comentário. Bom, vamos aos vídeos. Nós temos um relato de que várias mulheres da Galileia vieram e ficaram ao pé da cruz. Muitas mulheres estiveram ali ao pé da cruz. De todos os apóstolos, apenas um ficou até o final ao pé da cruz com Jesus. E esse apóstolo você já sabe quem é. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Bartolomeu, não foi Mateus. Sabe quem foi? Foi João, o evangelista, o apóstolo amado. Mas agora o nosso assunto não é sobre João, mas sobre esta única mulher que de todas as mulheres não foi ao sepulcro após a ressurreição. Isso é muito curioso. Sabe quem é? Maria, a sua mãe. Várias Marias compareceram lá. Maria Madalena, Maria mãe de José, Maria irmã do Senhor Jesus Cristo. Várias Marias apareceram, menos Maria, a sua mãe. As outras mulheres, Salomé e tantas outras mulheres também estiveram ali no sepulcro após a ressurreição. Mas, curiosamente, a sua mãe, que é a pessoa que nós esperávamos que aparecesse ali no sepulcro, ela não apareceu. Agora a pergunta que não quer calar é: por que Maria, sua mãe, não compareceu? Qual a razão? Qual é o motivo? O que a levou a não comparecer no sepulcro? Talvez você possa se chocar com o que eu vou te dizer. Maria não apareceu por uma única razão, por uma razão muito simples. Maria, a Bíblia diz que ela guardava tudo o que era dito a respeito de Jesus. O que Simeão falou, o que o anjo Gabriel falou e que tantas outras pessoas também falaram, ela guardava em seu coração. Agora, se ela guardava em seu coração o que as pessoas falavam, imagina aquilo que Jesus falava. Será que ela deixou de guardar em seu coração, sabendo que ele era o Mashiach, sabendo que ele era o Filho de Deus, sabendo que ele era o Salvador do mundo? Inclusive, ela mesma disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Sabia que ele tinha uma natureza teantrópica, que ele era Deus, que ele era Salvador, que ele era o Mashiach e também era o seu filho querido. Será que ela não guardava tudo que o seu filho dizia? É claro que guardava. E dentre todas essas coisas que Jesus ensinou, uma das coisas que Maria guardou, e é a razão pela qual ela não foi ao sepulcro depois do dia da ressurreição, depois da ressurreição, melhor, é porque Jesus várias vezes disse e afirmou que ressuscitaria no terceiro dia.
Ele ainda chegou a dizer em João capítulo 2, se eu não me engano, versículo 16, o seguinte: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei, o reedificarei. E as pessoas pensavam que ele estava falando acerca das paredes do templo reconstruído por Herodes, mas não, ele estava falando do seu próprio corpo. Por esta razão, Jesus várias vezes falou da sua ressurreição. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe ou da baleia, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por que 3 dias e 3 noites? Porque no 3º dia ele ressuscitaria. Maria sabia disso? É claro que ela sabia. Além de ser sua mãe, era uma discípula devota do seu próprio filho, porque sabia que ele era Deus. Então, se ela guardava no seu coração tudo isso que era dito dos lábios de Jesus acerca do seu futuro, qual a razão dela ir ao sepulcro? É claro que ela não precisou ir ao sepulcro, porque ela sabia que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Vou fazer o que lá? Ele vai aparecer. Ele não se esqueceu de mim. Ele sabe meu nome, sabe que sou sua mãe, sabe meu endereço, sabe de onde ele saiu do ponto de vista físico. Eu sou a pessoa que sentiu as contrações dele no útero. Então veja que acima de tudo está a sua fé na palavra do próprio Senhor Jesus, que ela não via apenas como seu filho, mas como o Messias, como Deus, como o Salvador do mundo. Portanto, não havia nenhuma razão. E por esta causa eu digo o seguinte: o sepulcro não é lugar de crente, mas lugar de incrédulo. Maria era crente, Maria cria no Senhor Jesus. Agora, todas as discípulas de Jesus e os mais de 500 dos quais Paulo fala ali em 1 Coríntios, e em especial os 11 apóstolos, não acreditavam na ressurreição de Jesus, não aguardavam Jesus ressuscitar. Eles nem sequer se lembravam da promessa. Eles não conheciam a palavra lá no Antigo Testamento que falava também da sua ressurreição. Eles não conheciam esta palavra. Como assim não conhecia? Eu vou mostrar o texto. A conta muitas vezes é lançada apenas sobre Tomé, mas nenhum dos apóstolos também aguardavam a ressurreição. Vocês querem a prova? No 3º dia, domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro e elas perceberam que a pedra já havia sido rolada. Maria Madalena dá notícia para Pedro e João de que Jesus, o corpo dele não estava ali, e na sua cabeça alguém tinha roubado o corpo ou tinha escondido o corpo. Ela conta para Pedro e João. Veja a atitude dos dois. Eles saem correndo para conferir o que ela disse. Chegando lá, João corre mais do que Pedro e vê os lençóis que estavam ali no chão e volta. Só que Pedro, não satisfeito, ele chega depois, ele vê os lençóis e um lenço que está dobrado à parte. Ele provavelmente disse para João, porque João voltou e ao ver ele creu. Creu o quê? Que Jesus havia ressuscitado? Eu muitas vezes entendi que ele creu que Jesus havia ressuscitado. Não, ele creu que realmente o corpo não estava ali. O corpo não estava ali. Realmente ele desapareceu. Mas em momento algum eles imaginaram que ele havia ressuscitado ou criam que ele havia ressuscitado. Só depois que ele aparece então para Maria e Maria dá a notícia, ainda assim não creram. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, e um deles era tio de Jesus, porque Jesus tinha uma tia chamada Maria, que era irmã de Maria, sua mãe. E essa Maria era mulher de Clopas. Mesmo os 2 discípulos no caminho de Emaús, entre eles Clopas ou Cleopas, que era a esposa de Maria, tia de Jesus, também não creu. E Jesus repreende os discípulos por conta da incredulidade. Então perceba que
A razão, o motivo e o porquê de Maria não ter aparecido é porque ela, de todos, foi a única que creu. Agora, no que diz respeito a eles não terem entendido a palavra de Deus e terem se esquecido da promessa, fica claro aqui, ó, João capítulo 20, versículo de número 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Muito bem. Então entrou também o outro discípulo, que no caso é João, o evangelista, o discípulo amado, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha só o versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura. Olha que curioso. 3 anos e meio recebendo o intensivão de Jesus e eles deixaram passar essa parte da Escritura do Antigo Testamento acerca da ressurreição de Jesus. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Gente, para tudo. Não sabiam a Escritura. Haviam se esquecido da promessa. E Jesus, o anjo, ainda em Marcos, se não me engano, capítulo 16, faz questão de lembrar de que realmente isso iria acontecer. Ó, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Então ele já havia dito, ele já havia prometido e por várias vezes tinha falado, mas ninguém acreditou, apenas Maria, e esta é a razão pela qual ela não foi ao sepulcro. Estou aqui conjecturando e parafraseando. Ela falou, vou lá no sepulcro fazer o quê? Procurar um Cristo morto, sabendo que ele está vivo e que ele ressuscitou? Olha só, e logo após os 40 dias, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Portanto, Maria, sua mãe, não foi ao sepulcro porque era crente. E os outros? Porque eram incrédulos. Maria não foi lá para ver morto, porque ela sabia que ele estava vivo e em breve ele iria aparecer. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, glorificar e bendizer por mais este vídeo. Continua a abençoar a tua igreja, o teu povo, e que este vídeo possa servir de bênção para todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém.